Muito boa tarde a você que está acompanhando a gente na Analista Sem Censura dessa terça-feira. Hoje o tema é quente, o tema é bombástico, mas quase não tem mais graça, né? Porque, na verdade, apareceu boas oportunidades com essa queda da Bolsa, mas assim, essa queda nem deu graça. Não foi tipo o Wesley Day, que todo mundo achou que o mundo ia acabar e as pessoas ficaram muito preocupadas e aí a gente aguentou aí uma semana de incerteza. Foi assim, caiu, subiu. Não recuperou tudo, né? Não, sim, mas não teve tanta graça, assim. Eu tava esperando emoção. Os value investors estavam, assim, morrendo de vontade de ver as ações baratas novamente para poder investir na bolsa e... tudo caiu, né? Mas nada caiu, assim, muito. Foi mais o primeiro dia, acho que é o dia da prisão do Temer, no dia seguinte, que deu uma quedinha legal, mas hoje tá subindo já, então... Acho que bateu acabou a graça. Né? Acho que foi até 100, né? Aí voltou pra 93. E hoje... deve estar 95, sei lá. 95. Tava 94 e pouco, deve ter ido pra 95. Crise Nutella. Crise muito Nutella. Marolinha. Pra quem já viu né? Circuit Break, né? Quando o mercado bate limite de baixa de 10%, isso aí... Não, o nego nem cogitou a conversar sobre Circuit Break. Né? Porque no segundo... não passou nem perto. No dia seguinte, todo mundo... Na segunda-feira, todo mundo falou assim, nossa, a Bolsa vai desaguar, porque o Maia e o Bolsonaro brigaram de vez, enfim, e vai bater Circuit Break. Ela foi lá, caiu acho que 1,2 e... Não, mas no domingo, no final de semana teve muita discussão, né? Acabou saindo muito dessas... Diz que me disse, né? Maia fala uma coisa, manda um recado aqui, manda um recado pro filho lá, né? Nosso Carlinhos não sai do Twitter. Carlinhos, eu queria mandar uma mensagem pra você. Sai do Twitter, tira umas férias, deixa a gente passar essa reforma. Depois você faz o que você quiser, cara. Não, principalmente sai do Twitter do seu pai, né? Diz o seu, tipo, melhor. Faz um fake, fica sacaneando todo mundo no fake, é legal também. Então, tá assim, no final de semana, como saiu muita notícia, né? Acho que muito recado dos dois lados. O pessoal tava postando no final de semana que a bolsa segunda-feira ia abrir, assim, né? O futuro lá fora lá fora tava tradando com muita queda, o pessoal aqui vai cair 3%. E a gente viu, segunda-feira foi um dia tranquilinho, né? E hoje a bolsa subindo em 70%. Então, assim, a gente até esperava que hoje tivesse um cenário pior pra gente falar de mais oportunidades. Crise, sangue, né? Mas, gritaria, desespero. Tô com saudade do Brasil que o fundo do poço temporão. Né? A gente vai precisar do Guedes brigando com o Bolsonaro, né? Pra gente ter uma crise decente, assim, pra bolsa cair direito. Eles não Acho que o Maia não tá convencendo o mercado. Ó, eu tenho a minha tese, lembrando que é só uma tese e que eu não me responsabilizo pela opinião aqui proferida. Pra mim, a velha política tá tentando esquisar o Bolsonaro pedindo dinheiro. Cargos, né? Não, cargos ele já falou que ele aceita. Cargos tudo bem, né? Faz sentido. E ele já falou que aceita trocar cargos. E parecia que a discussão estava evoluindo nesse sentido, mas de repente ele deu um passo para trás e brigou com o Maia. Na minha visão, o nego tava pedindo dinheiro. E aí ele falou assim, dinheiro por dinheiro, eu vou ser preso depois mesmo, então não passa a Previdência e o Brasil implode. Sei lá. Eu acho que dinheiro não. Acho que cargos sim, mas cargos já meio que tava combinado assim, né? Mas eu acho que o Maia tem, obviamente, muito medo de ser preso, né? Ele viu prenderem o Temer e ele ficou desesperado. Então talvez ele queira... Não sei nem se dá pra pedir esse tipo de coisa, né? Mas alguma proteção contra, sei lá, Lava Jato, alguma coisa assim. Pode ser talvez também. seja alguma ele coisa assim. Pra e prenderam o sogro dele, ele falou, né? cara, não posso fazer nada. Não posso fazer Não adianta falar nada. Que dá pra fazer alguma coisa também que não dá, né? Mas enfim, assuntos que não querem calar. Teve boa oportunidade? Abriu boa oportunidade na bolsa? Sim, teve. Inclusive eu tava revendo os programas que a gente já tinha gravado ainda no outro estúdio da Infomoney, na Faria Lima. Tem alguns programas que a gente justamente comenta exatamente a mesma coisa, né? Que assim, a bolsa cai muito e o pessoal fica desesperado. Né? Então, foi assim na greve dos caminhoneiros, foi assim na véspera da eleição, né? Quando começou a aparecer que o Ciro ganharia a eleição, que o Ciro podia ganhar e tudo mais. Não, nessa até eu fiquei desesperado também. Sim, mas... Quase assim, mudei pra Venezuela. Mas a gente tem que entender, eu acho que a mensagem mais importante, eu acho que de tudo, né, é tentar entender o que é ruído e o que é fundamento, tá? Então, assim,
a gente acabou não vendo uma queda tão grande quanto a gente esperava. Podia ter um bloco assim, né? Ruído ou fundamento. Tipo fake news ou... É fake ou não é fake? A gente põe um selo, ruído, pá. Promessa enganosa ou não? Pá. Né? Então, esse foi um ruído, claramente. Assim, é óbvio que todo mundo está muito otimista com o governo. Ainda está muito otimista. Mas também é óbvio que em algum momento o governo ia decepcionar. Ninguém aqui acha o Bolsonaro brilhante, pelo amor de Deus, né? Então, mesmo esse problema dele de se comunicar internamente, externamente, é muito ruim. O que eu acho ótimo, porque isso vai dar muito ruído, e quem acha que no ruído tem que fazer alguma coisa, vende. Né? E é aí que a gente tem a boa oportunidade de comprar as coisas. Então, quer dizer, você só ganha muito dinheiro no erro dos outros investidores. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, quanto mais a gente tiver essas notícias, essas maluquices que o governo fala, e aí acho que, assim, a reforma da Previdência, que nem a Marília disse, né, ela não é uma questão de partido A ou B, uma pauta de esquerda ou direita e tal. Ela é uma questão matemática, ela precisa ser resolvida. Né? E se isso não se resolver, o país não se resolve. E sabe o que é o pior? Que assim, se a reforma da Previdência, se ela não passar esse ano, ela vai ter que passar mais na frente, em algum momento. Pode ser que seja mais dura. Né? Só vai fazer a curva, né, o mercado oscilar assim, deixar todo mundo maluco. Mas ou faz agora, né, e pode até fazer uma mais light, ou depois vai fazer uma mais dura. Não tem Como diria o Guedes, eu quero meu trilhão. Então, eu acho que assim, abriu bastante sim oportunidade, caiu 7%, 8%, mas teve empresa que caiu mais. Acho que Itaúsa caiu mais que isso, né? Outras ações, mas acho que o Bruce pode até falar. 10, sei lá. Né? Acho que o Bruce a gente até fez um relatório, né, que é interessante, com as 3 maiores oportunidades da Bolsa desse momento. Que acho que foi bem legal, a gente teve uns feedbacks legais de clientes também. Acho que é interessante sim aumentar a alocação em bolsa, obviamente. Tem gente que tem muita bolsa, né? Pessoal que pegou aí essa alta e acha que a bolsa agora só vai subir para sempre. Tem gente que está um pouco mais preocupada do que deveria estar, então talvez tenha que reduzir. Mas acho que no geral o pessoal, até foi interessante, você comentou no Twitter, né? A Marília comentou no Twitter que o pessoal tava muito, tipo assim, no primeiro dia que caiu, o pessoal já, não, agora é a oportunidade, vou comprar. Mas tipo, calma, nem caiu direito ainda. Na verdade, nem depois de 3, 4 dias, não caiu muito também. Mas acho que abriram-se várias oportunidades na Bolsa. Mas, Bruce, fala mais desse seu relatório. Por exemplo, se eu quiser acessar o seu relatório, como é que eu faço? É só virar assinante de qualquer produto. Então, você pode assinar o 22 de valor que eu escrevo, ou Nord Wealth, que o Breyer escreve, ele gosta do nome diferentinho, né? Wealth e tal. É sobre fundos, fica mais né? chique. Que é sobre fundos, mas se chama Wealth. Ou dividendos do Ricardo, ou renda fixa da Marília, ou o Advisor, que é meu e da Marília, ou o Combo, que é meu, do Ricardo e do Breyer. Então, qualquer assinante tem acesso a este relatório específico, e obviamente ao relatório que assina, e obviamente a todo o conteúdo de graça que a gente produz. Mas acho que o que tem de mais interessante nessa queda foi a queda de Banco do Brasil, que é uma estatal. Então, assim, subiu bem nos últimos meses, anos, sei lá, mas ainda negocia a 11 vezes lucros, o que é, tipo, praticamente de graça. Você conseguir achar uma empresa que, tipo, tenha uma rentabilidade sobre patrimônio que nem tem Banco do Brasil, que cresce que nem Banco do Brasil, que tem uma gestão, obviamente a nova gestão, né? Nem a gestão da época não é a gestão da época do PT, mas que negocia a 11 vezes lucros, eu te dou um prêmio. Acho que todo mundo entende já o que é 11 vezes lucro. Quando você acha que pode ir esse 11 vezes lucro? Eu acho que é sempre um comparativo com os outros bancos, né? Então, digamos, o Itaú negocia 14 mais ou menos, talvez 15. Então, o Banco do Brasil e Itaú vão sempre manter a distância. Talvez essa distância possa diminuir um pouco, ou possa ser reduzida um pouco, mas não imagino que Banco do Brasil negocie o mesmo múltiplo de Itaú. Mas o Banco do Brasil cresce muito mais, né? Então, digamos, se o Banco do Brasil crescer o lucro, sei lá, 20% esse ano, a ação sobe 20% e o múltiplo continua o mesmo. Então... É barato comprar sempre, basicamente, o que ele está querendo dizer. Qualquer investimento que você vai fazer... Quer dizer, se ele continua nessa toada, ele mantém o múltiplo, você está comprando ao mesmo preço para sempre. Né? Um negócio interessante que os day traders e tal, quem olha gráfico e tal, não entende quando o resultado da ação sobe rápido, o preço da ação pode subir muito mais rápido que isso e ela não fica cara, porque, digamos, o resultado vai mais rápido que o preço da ação. Sim. Então, por isso que a gente olha muito mais fundamento do que preço de ação, porque no fundamento a ação pode subir muito mais do que o grafista consegue pegar, né? Então, sobe 5, o cara vende, o famoso Zé Vendinha, mão de alface,
E a gente carrega isso. O Banco do Brasil está subindo desde que a gente recomendou coisa de 200% ou 250%, um negócio assim. Caramba. Esse gap... O Banco do Brasil estava muito deprimido, né? Na Dilma, né? Governo do PT. O Banco do Brasil foi veículo de... política econômica. Política social, né? Política social. Dá crédito barato para JBS. Emprega um monte de carinha Braskem. Lá. Então, assim... Todos os campeões nacionais. Esse gap de múltiplos, né? Itaú e Banco do Brasil era justificável. Não só pela gestão, né? Você tem o prêmio da gestão, você tem o prêmio da rentabilidade, ROI, né? O retorno sobre o patrimônio do Itaú é muito maior do que o do Banco do Brasil, mas está fechando um pouco esse gap agora também. De Itaú é uns 21%, de Banco do Brasil deve estar em uns 15 agora, 14, 15. Só que agora com nova gestão, acabar essa palhaçada, com um banco que cresce muito mais, aí esse múltiplo pode fechar, né? Então, assim, em termos de talvez preço, oportunidade, o Banco do Brasil tenderia a subir mais do que Itaú no médio e longo prazo. Mas faz todo sentido, né? Que Itaú continua o mesmo banco, Banco do Brasil passou por um período péssimo e aí está recuperando, digamos, o tempo perdido. Então faz todo sentido. Ô Bruce, você acha que pode ir para quanto a Bolsa? 200 mil pontos. Então, não sei, depende... Não, no final do ano. Não, se passar a reforma da Previdência no final do ano. Depende da economia, né? Então a gente viu já os resultados das empresas melhorando em 2018, né? Apesar da economia ainda não entrar em marcha, a gente ainda está crescendo ao quê? 2%? Não, menos, 1%. 1%. Então a economia vem crescendo num ritmo ridículo e as empresas já vêm melhorando resultados, então muitas delas economizaram muito dinheiro na crise e agora elas estão, tudo que aumenta a receita vai para o lucro, digamos assim. Então elas estão muito mais enxutas. Se a gente tiver um crescimento, sei lá, de 2, como todo mundo prevê esse ano, talvez a bolsa, sei lá, vai subir mais de 100 mil, o pessoal vai ficar um pouco mais otimista, mas mais porque 2020 pode ser muito melhor que 2019. Mas se a gente engrenar um crescimento maior esse ano, e aí olhando o crescimento sempre tri a tri, né? Então, olhando os próximos trimestres, se o crescimento começar a melhorar, a gente pode ter um 2020 muito melhor. Talvez crescer 3%, 4%, 5% em 2020. E aí a Bolsa pode ir para... Agora, olha só, Bruce. Muito da melhora dos resultados nesses últimos tempos, né, nesses últimos, 6 meses, 1 ano, tem a ver também com o fato de a Selic ter caído de 14,25 para 6,5, né? Então, assim, esse efeito vai direto nas despesas com juros, que muita empresa devia em CDI, o CDI caiu pela metade, então as despesas financeiras delas também caíram pela metade, só isso já foi responsável por um aumento de lucro. É uma injeção de adrenalina para todo mundo, né? Exatamente. E as empresas são bastante alavancadas, né? No Brasil, em geral, são bastante alavancadas. Então, esse ganho tende a ser bastante relevante. Eu não diria que elas são bastante alavancadas. Até porque, como o juro era alto, se você vê esse negócio de dívida líquida EBITDA, lá fora, como o juro é muito mais baixo, a dívida líquida EBITDA aceitável é muito maior. Né? Aqui o cara tem dívida líquida EBITDA de 3, a gente já fica super preocupado. Lá fora o cara tem de 5, 7, a gente tá tranquilo com isso, né? Mas assim, o que eu queria falar era o seguinte... Nessa primeira pernada de crescimento, foi uma coisa assim, melhora das expectativas, porque você teve um governo liberal e queda da despesa financeira. Então, assim, de fundamento foi isso que você teve. Além de redução de custos por demissão, né? Então, foi meio que assim, redução de custo operacional, redução de despesa com juros e melhora da expectativa. Essa próxima pernada da Bolsa não deveria vir com um crescimento econômico, com um aumento de consumo? E como é que isso vai acontecer se a gente está numa situação de crescimento econômico baixo e vai permanecer assim até a reforma da Previdência sair? Que vai demorar, digamos assim, 8 meses. Será que demora 8 meses? É que o mercado vai antecipar, né? Então, passando a primeira votação na Câmara, que nego imagina que é junho, acho que o nego já bota na expectativa que passou, né? Se passar bem na primeira votação... é muito mais fácil de passar. Lembrando que você precisa de 2 votações na Câmara e depois 2 votações no Senado, acho que a primeira votação passou, né? O resto vai ser meio que
como é que fala? Vai ser mais para inglês ver, né? A primeira é que vai ser o bicho de 7 cabeças mesmo. Mas olha só, você só passa em julho, a gente tá falando que a atividade vai ficar de lado até julho. Então, esse é o problema, né? Porque você sempre tem uma... Agora a gente teve essa crisezinha Maia contra Bolsonaro, que a gente não tem noção se impacta ou não a economia. Mas, por exemplo, ano passado, que a economia estava começando a pegar no tranco, a gente teve greve dos caminhoneiros. E a gente pode ter greve dos caminhoneiros esse ano de novo, né? Estão falando da greve dos caminhoneiros. Que eles estão discutindo no WhatsApp se eles vão entrar em greve ou não. Mas saiu um dado, acho que ontem, né, de novas vagas de emprego, e acho que foi um dado bastante relevante. 173 mil novas vagas. E o engraçado é que foi o Bolsonaro comemorando, né? Nós estamos fazendo. Assim, tinha que agradecer. Não fez nada ainda, Bolsonaro. Tinha que agradecer o Temer, mas eu acho assim, não sou especialista em economia e tudo mais, mas a gente tem visto assim, emprego é uma coisa relevante, eu não sei qual que esse impacto pode fazer em termos de aumentar o consumo, né, o PIB e tudo mais, mas acho assim, para a Bolsa, independe um pouco, assim, a gente ainda não está vendo um fluxo que vai reprecificar essa Bolsa, entendeu? Então assim, mais do que você vê, quando eu falo reprecificar é o seguinte, a Bolsa hoje podia estar custando mais caro em termos de múltiplo se a gente tivesse o investment grade, né? Se a reforma da Previdência passar e a gente conseguir pensar numa taxa de juros ainda mais baixa. É uma alocação de portfólio, vai vir mais dinheiro para a Bolsa. Então assim, com essas condições a Bolsa deveria negociar um preço maior, independentemente do econômico. Eu pelo menos penso assim, entendeu? O que eles falam que é o repricing, né? Depois, com um governo liberal, com a parte fiscal razoavelmente endereçada, né? E uma volta do selo de país que pode receber investimento de investment grade, né? Fundos que só investem em países que têm investment grade, a Bolsa vai negociar um múltiplo mais caro, ponto, sem considerar a economia. É óbvio que um setor ou outro pode se beneficiar, mas assim, a Bolsa vai negociar mais caro, independente do que acontecer com a economia. Pelo menos eu penso assim, entendeu? Não, faz todo sentido. Eu não ouvi ninguém falar em investment grade aí, falando bem a verdade. Não sei o que estão falando sobre isso. Porque a gente tá 2 notes abaixo, né? Apesar de a gente estar tradando como se a gente tivesse um note abaixo. Assim. Mas as agências são sempre atrás, né? Não, quando o Brasil recebeu o investment são as ovelhas, né? Já tá todo mundo lá na festa e tal, caindo de bêbado, e as ovelhas estão chegando agora. Não, na ida e na volta. São Rubinho, né? Rubinho, na ida e na volta, porque assim, quando virar investment grade, a Bolsa já tá 150 mil pontos. Sim. E quando assim... Tira o investment grade, a Bolsa tá 30 mil. Já azedou também, assim, eles nunca antecipam nada, mas eu entendo também. Você olha para balanço é uma fotografia, então não tem jeito. Mas a Bolsa sempre antecipa, né? Mas a gente sempre olha múltiplo para trás. Tem gente que olha múltiplo para frente, mas eu particularmente não gosto de ficar projetando coisa para frente, porque é um chute, então eu gosto de olhar para trás. E está sempre carregando 12 meses para trás, né? Então demora até, digamos, se o resultado começou a melhorar em junho, sei lá, você ainda teve só 2 trimestres de melhora, que o primeiro trimestre também não vai ser bom. Então, beleza, você vai ter... Mas você está sempre carregando um histórico ruim, assim, então demora para isso refletir. E a Bolsa vai antes, né? Então a Bolsa foi a 100 mil e nada tinha acontecido ainda. A gente caiu um pouquinho de 100 mil, mas... É portfólio. A 100 mil ela tinha subido o quê no ano? 12%? Sim, mas é portfólio. Mas os resultados do quarto tri foram bons, né? Sim, mas acho que foram bons no geral, pouco, mas a Bolsa é muita commodity, muito banco e pouca empresa de consumo, por exemplo. Então o consumo foi bem ruim. O consumo foi melhor em 2017 que foi em 2018, porque em 2017 a economia acelerou de 2016, mas acabou ficando estagnada, digamos assim, crescendo a mesma coisa de 17 para 18. Então foi meio que um fogo de palha, né? Acabou decepcionando. Mas o consumo não pegou ainda. O que a gente viu é tipo uma Vale que está vendendo um monte de minério, que teve o problema lá da barragem, mas está vendendo um monte de minério para a China a um preço legal, então o balanço foi muito bom. As de papel e celulose que estão com balanços bem bons, sim. A Petrobras que está mesmo esquema de Banco do Brasil. E bancos. Só que também commodity, né? Então tá resolvendo seus problemas internos e tipo talvez focando no que eles querem fazer nos próximos anos, que é focar no pré-sal, né? Esquecer todo aquele monte de coisa que o governo PT meio que fazia a empresa fazer. Então, os resultados estão melhorando, mas não no consumo. O que é engraçado da Bolsa do Brasil é que a Bolsa do Brasil não reflete a economia, né?
Tipo, a bolsa americana reflete a economia, a bolsa brasileira não, porque a gente tem muita empresa de commodity que reflete mais crescimento externo do que o crescimento externo. O S&P tem 500 empresas, né? O S&P mesmo, né? Então, para considerar o índice, né? O índice principal, né? São 500 empresas. Aqui nós somos em 60 e poucos, né? Então, e muito pesado em commodities e bancos. Então, os bancos sim refletem o crescimento local, né? Mas o índice é muito pesado em banco, né? E provavelmente o que você deve ver daqui para frente é os bancos crescendo, obviamente, mas acho que outros setores podem crescer e você não vai ver isso em termos nominais, né? A bolsa pode, sei lá, subir mais 10, 20% até o final do ano, mas assim, vão ter ações que vão subir 100, 200% justamente por conta disso e não vão impactar o índice porque ou são muito pequenininhas lá dentro ou nem estão no índice, né? Não, isso nem se fala, né? Você pegar empresas menores ou empresas que têm uma dinâmica de resultado completamente diferente do resto da economia, elas andam assim, sozinhas, mesmo se a bolsa estiver caindo, elas continuam subindo. E a gente viu isso até nesses últimos dias também. Mas o que é legal é que como a bolsa sempre antecipa, muita gente fala que a bolsa está sempre 6 meses à frente. Então a gente está agora em março, quase abril, a bolsa está olhando outubro. Então como vai estar o Brasil em outubro? Assim que o pessoal começar a imaginar que em outubro a gente já aprovou a reforma da Previdência e tal, então a economia talvez comece a sair do buraco, comece a acelerar de novo, e aí o Paulo Guedes, o super ministro da Economia, tem um negócio legal que eles falaram, acho que saiu ontem nos jornais, falando tipo assim, vamos criar uma agenda positiva econômica para tipo, não ficar só dependendo da reforma da Previdência, outras coisas mais fáceis que a gente pode anunciar para tipo, trazer um pouco mais de otimismo. Os leilões, isso né? Pode, por exemplo, teve um leilão recente que foi um sucesso, né? E acabou ficando meio... De aeroportos, né? E de portos, né? De portos, não lembro. Mas, assim, eles já fizeram, né, um levantamento gigantesco de coisas que podem ser feitas e obviamente porque a Previdência está menos na mão deles, né? Então, todos esses tipos de leilões, né, para investimento direto, que são os ativos de utilities, né, que a gente fala aqui no Brasil, que são as rodovias, portos, aeroportos eu tenho dúvida. Seção onerosa, né? Que dá um boost no setor de petróleo também. Todos esses setores, historicamente, geram muito dinheiro, né? Concessão de energia elétrica, transmissão e tudo mais. Então, mas fora isso tem a agenda microeconômica do Guedes, né? A listinha do cara é tipo daqui lá embaixo. A gente tá o quê? No 27º andar. Tem muita coisa para ser feita, só que eles estão esperando a reforma da Previdência, né? Que, claro, tem uma tramitação demorada. Porque tá um preço maior, né? Porque assim, você vai vender um ativo quando você está ainda com água aqui, né? O preço é outro, né? Porque o cara sabe que você precisa vender aquele negócio de qualquer jeito, né? O teu vizinho que está vendendo o carro desesperado porque perdeu o emprego, né? Você vai conseguir squeezar esse cara e comprar mais barato. Então é meio que isso. Com a reforma da Previdência passando, né? O preço para venda de ativos do Brasil como um todo é outro. Então, acho que isso pode também ter uma agenda... A perspectiva, como o Guedes fala, a perspectiva para 10 anos do Brasil é completamente outra. Então, a gente pode sair de estar crescendo, sei lá, 1%, 2% para crescer 3%, 4%, 5%, sei lá, por ano. E você acha que, então, Bolsa final do ano, aprovando a reforma da Previdência, vai para? A gente podia fazer um quiz aqui. Quem não, 1.000 não, 1 milhão de pontos. Quem errar, quem chegar mais longe, a gente podia fazer quem chegar mais longe no final do ano. A gente podia fazer uma aposta direito, né? Fazer uma aposta. Coloca aqui no chat para quanto vocês acham que vai Bolsa final do ano, se for aprovada a reforma da Previdência. Quem acertar vai ganhar. Não, mas vamos apostar e a gente fala, cada um fala o número. A gente aposta entre a gente, não dá pra gente apostar com as pessoas do YouTube, gente. Quantas pessoas tem aí? Não sei. 541 pessoas. A gente faz um almoço daqueles de bandejão, assim, e paga pra todo mundo. Não, brincadeira. O Bruce quer dar um ótimo almoço pra vocês, bandejão. Mas certamente eu acho que assim, vai para 110, 120 mil pontos. Assim, com tudo isso passando... 110 é muito pouco, hein? Não, 110, 120. Mas é justamente por isso que eu tô falando. O índice, ele é muito pesado. O Everson tá falando 125 mil pontos. Thiago, 125. Todo mundo 125 é o que os bancos e as corretoras estão falando. Vaca Galáctica, mas 150. Deixa eu ver aqui na minha planilha. Sena, 120. Não, é assim... Evanildo, 125. Rômulo, 108 e 500. Sila, 130 mil. Rui, 110. Tá passando muito rápido. 107, 397 e 32. O Daniel tá achando 500 mil, hein? Compra tudo. Não, André Ribeiro, 200 mil. Eu acho que é importante a gente reforçar essa questão. O Diogo, 65 mil.
Se não passar, é muito mais provável. 65 não, acho que não. Se passar, eu tô falando. Se não passar, é 80 mil se não passar, e é tipo coisa de 130 a 140 se passar. A Eliane acha que vai ficar flat, 95. Acho que flat é o menos provável. Ou passa e vai para 130, 140. É o menos provável. Não, ou não passa e volta para 80. A reforma. O pessoal tá otimista, 200 se passar, mil, é 140. 150. 140 vai dar o quê de alta? Vai dar uns 40% de alta no ano. No ano. Não, começou. Não, eu acho que sim, porque a gente vai... Olha, a gente vai prever... 117,385, Lucas! Que precisão! 117 vai ser uns 30% de alta, mais ou menos. Mas a questão, eu acho que o mais importante é assim, o Ibovespa, ele é uma referência, tá? Ele é uma referência montada a partir de uma carteira de ações que são relevantes em termos de tamanho de empresa e liquidez. É muito pesado em bancos, é muito pesado em commodities. Se você ficar olhando para o índice... Tem liquidez no Ibovespa ainda? Não. Eles tiraram, eu acho. Bom, mas são as empresas mais líquidas do Ibovespa, certo? Acho que são as maiores só. Sim, agora. Tá, mas por tem... Por causa da GX, lembra que a GX... mas tem um componente de liquidez também mínima. Pode ser. Então, assim, o Ibovespa ele é muito pesado nesse tipo de setores. Então, se você ficar olhando a bolsa, falando assim, tá 90, mas já teve 100, veio para 85, acho que pode cair mais, vai para 80, assim, primeiro, você não vai acertar. Né? E segundo, vai acontecer um monte de coisa em paralelo da bolsa, ou seja, as empresas que não impactam tanto o índice, que são pequenas dentro do índice, ou que nem estão no índice, que vão subir 50%, 60%. Se você ficar esperando o momento certo de entrar, porque você está vendo lá 100, 93, vai ter 80, você não vai acertar. Impossível, a gente não acerta. Mas também se você entrou agora achando que você vai ganhar e vai ganhar nos próximos 6 meses, cuidado, porque da mesma forma que saiu essa notícia de que o Rodrigo Maia brigou com o Bolsonaro e tá difícil a negociação, vai sair mais 5 dessas pesadas antes da reforma ser aprovada. Então, assim, se prepara, você vai entrar agora e você vai sofrer pra caramba, mas também se você entrar só depois que a reforma for aprovada, você vai entrar num preço bem pior. Pode sair uma notícia, o Guedes torceu o tornozelo e a bolsa cai 30%. Mas acho que tem uma coisa legal que o Bruce fala, né? São nessas horas que você testa... Eu sempre falo coisas legais. Quase sempre. Exceto quando ele fala mal de renda fixa. Acho que tem uma coisa legal que o Bruce fala, que é assim, esses movimentos, né, de queda brusca vão te testar para saber o quanto você deveria ter realmente de bolsa. Né? A gente gostaria de ter o máximo possível, né? 70%, 80%. 200%. 200%. Alavancado nunca. Eu sou super contra. Não, eu também sou contra. Eu acho que assim, existe uma alocação razoável que você vai pegar as porradas, vai ganhar muito dinheiro e se der tudo errado, você não vai quebrar. Né? Então eu vejo muita gente que começou, acho que há pouco tempo, há 2, 3 anos, pegou um mercado de alta, né, a bolsa subiu 100%, com uma alocação muito grande em bolsa. Acho que a gente até fez um programa aqui em dezembro falando, olha, você tem que ter 25%, 30% em bolsa no mínimo, mas assim, 50% se tiver, já é uma alocação bastante razoável, né? Agora eu vejo que as pessoas estão com excesso de confiança, achando que isso vai acontecer sempre, a bolsa vai subir sempre, 100%, não vai. Então ter 80% eu acho uma insanidade. Não, né? tem um dado que assim, eu não lembro exatamente a data, mas assim, se você tivesse investido 10 mil reais em maio de 2018, quanto você teria 10 anos depois? De 18 ou de 8? De 8, desculpa. 2008. Exatamente o mesmo valor. Porque pegou justamente você pegou o pico, a bolsa fez assim. Você pegou o pico sim. E a bolsa fez Agora, assim. se você investiu em renda fixa, você quadruplicou o seu capital. Sim. Então, assim, é ótimo você pensar que é malandrão investindo 100% do seu capital em bolsa, mas no Brasil as coisas não são assim, né? Não é que nem o S&P que só sobe porque eles estão numa economia que se renova brilhantemente o tempo todo. Não. Aqui a gente não paga, os estados não pagam o salário das pessoas, entendeu? De 5 em 5 anos tem uma crise, né? Assim, profunda. É muito complicado você achar que o Brasil vai te surpreender positivamente, né? E quando a gente acha isso, a gente se ferra pra caramba. Então... Mas se você pensar assim, a bolsa tá mega barata hoje, né? Porque se você deflacionar a bolsa, né? Se você tirar a inflação a bolsa está em 100 mil pontos, digamos assim. Se você tira a inflação dos 100 mil pontos,
a bolsa está muito abaixo do que ela estava em 2008. Muito É que agora eu não vou lembrar quanto de cabeça, assim. Mas é a mesma coisa que olhar a bolsa em dólar. O dólar é só um jeito de tirar a inflação dos pontos da bolsa, né? Daria para duplicar. Em dólar daria para duplicar a gente está na metade de onde a gente estava em 2008. Ou tipo 60%, um negócio assim, de onde a gente estava em 2008. Então a gente tem que subir muito ainda para voltar ao que estava em 2008. Mas é bom, o que é bom lembrar é que quem investiu na bolsa desde 2016 acha que a bolsa só sobe de forma linear. Não é assim, gente. A bolsa cai 40% também. E aí quando você aloca todo o seu patrimônio que você trabalhou que nem um condenado para ganhar no seu trabalho, indo das 6 às 8 e não ficando com as crianças em casa, entendeu? Você fala, meu, caramba, por que eu coloquei tudo na bolsa? Então, vamos com calma, com parcimônia e cautela. Não, mas é até legal essas chacoalhadas que a bolsa dá, tipo Joesley Day, que foi o quê? Em 2017, né? Joesley Day em 2017, as eleições ano passado e essa chacoalhadinha que a gente teve assim Nutella esse ano, é bom para você entender, tipo, a bolsa chacoalha assim, se você tá preocupado demais, então reduza, porque se a bolsa cair é hora de você comprar mais, não é hora de vender. Então você nunca pode vender se a bolsa cair. Quer dar os recados finais? Assim, eu queria fazer várias perguntas para vocês que estão chegando, mas não deu tempo, né? Já bateu o nosso horário, então vamos combinar que a gente vai seguir nesse tema e o Bruce vai falar mais uma ação pra gente que ele acha que ficou muito barata nessa queda e que vale a pena entrar, mas a gente vai fazer isso quinta-feira às 4 da tarde no nosso canal do YouTube da Nord Research. E aí sim a gente vai ter vamos deixar um espaço mais para responder perguntas, né? A gente faz uma breve introdução, mas a gente deixa um espaço para responder mais as perguntas de vocês. Mas vamos combinar assim, a gente só responde pergunta difícil, pergunta fácil. Boa. Cabeluda. Só cabeluda, e não manda. Tem uns caras que põem umas coisas pornográficas aí, a gente não vai responder também. A gente bloqueia eles. Tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero vocês quinta-feira, às 4 da tarde, no nosso canal do YouTube da Nord Research. Obrigada e até a semana que vem.